Alguns países querem mudar o status da Covid-19 de pandemia para endemia. Qual a diferença entre elas e o que é que isso muda na prática? Já temos 2 anos de pandemia de Covid-19 e alguns países estão numa situação epidêmica que cogitam a possibilidade de mudar o status de pandemia para endemia. Isso é possível quando já se tem conhecimento consolidado sobre o vírus e sobre as estratégias de prevenção, que nesse caso incluem a vacinação, distanciamento social, a testagem em massa, o uso de máscaras. Com a variante Ômicron, houve um aumento do número de casos, mas foi observado também que o aumento de mortes não acompanhou esse gráfico de aumento de casos. Isso fez com que esse conhecimento que já existe, alguns países cogitassem a possibilidade de mudar esse status da doença. E na prática, o que é uma endemia? O que é uma pandemia? A pandemia é uma doença que alastrou por todos os continentes do mundo e que ela está ainda sem um controle evidente. Já a endemia é uma doença que afeta uma sociedade, uma população, de forma constante, quando a gente leva em consideração o número de casos, o número de mortes e o número de hospitalização. Alguns países como o Reino Unido, na sua realidade local, estão vendo isso na prática. É possível que quando você assiste esse vídeo, o Reino Unido já esteja tratando a Covid-19 como uma doença endêmica, ou seja, uma doença em que o número de casos, o número de mortes, o número de novas infecções, ela é constante e o país já está preparado para conviver com essa infecção. O número de casos ele pode variar sazonalmente, algumas vezes no ano, mas o serviço de saúde já tem controle sobre isso e já consegue estabelecer critérios e estratégias para combater os aumentos potenciais dessa nova infecção. Para você entender direito quais são outras doenças que a gente considera como endêmica, por exemplo, aqui no Brasil, a dengue, a chikungunya, por exemplo, acontece o ano todo. A gente já sabe que tem alguns meses que os casos aumentam e a gente já tem como ter estratégias para combater o agente infeccioso e controlar a doença. Lembrando que o conceito de doença endêmica, ela não é simultânea em todos os locais. Eu posso ter uma doença que seja epidêmica em determinadas regiões, ou seja, os casos estão aumentando, e uma doença endêmica em outras regiões, que os casos estão constantes e já tem estratégias consolidadas de combater a doença. E o que é que muda no dia a dia das pessoas quando isso ocorre? Na verdade, o que ia impactar diretamente na nossa vida é que as medidas drásticas de redução da transmissão da infecção elas iam deixar de existir. Então a gente não ia ter mais situações de lockdown, a gente não ia ter mais situações de necessidade do passaporte vacinal, de reduzir as aglomerações, de orientação para todo mundo utilizar máscara em ambientes fechados principalmente. Todas essas recomendações e essas cobranças governamentais deixariam de existir, porque elas não acontecem para as outras doenças. No nosso caso aqui no Brasil, quando o número de casos novos for constante, de forma equilibrada, o número de mortes também for de forma equilibrada, vai ser possível também considerar essa doença endêmica. E é o que eu acredito que vai acontecer. A maioria das pessoas que estudam esse assunto considera que realmente a Covid-19 ela não vai deixar de acontecer, esse novo coronavírus ele não vai desaparecer, mas a gente vai tratá-lo como uma doença semelhante a todas as outras. Até agora, início de 2022, não foi possível isso, porque ela não era uma doença igual a todas as outras. A gente tinha número de casos subindo de forma avassaladora e muitas mortes acontecendo de forma desproporcional. Mas, considerando a estratégia de saúde pública consolidada, de vacinação, de distanciamento, vai chegar o momento sim em que esse número de casos novos vão estabilizar. Se não surgir nenhuma outra variante que cause problema de aumento de casos de forma insidiosa, a gente vai conseguir sim transformar essa Covid-19 numa doença endêmica e tratá-la como todas as outras doenças e a gente conseguir ter uma vida normal. Espero que isso não demore muito, né? A gente já tem 2 anos de pandemia, já tivemos situações bastante complicadas de restrição, bastante complicadas de muitas mortes, de muitas hospitalizações, mas agora já é possível ver uma luz no fim do túnel. Alguns países que sofreram bastante no início da pandemia já estão conseguindo tratar essa doença como uma endemia. A gente torce para que no Brasil isso seja possível o quanto antes. Espero que tenha ficado claro para você e até o próximo vídeo.